Já estamos de volta, você nos acompanha em mais uma edição do FAMESP Notícias, FAMESP Entrevista, FAMESP aqui na sua TV Unesp e também TV FAMESP. Nós recebemos hoje para um bate-papo, né, nós conhecemos um pouquinho mais da história do professor, doutor Pascoal Barretti, hoje atualmente na presidência da FAMESP. Deixou aí há pouco tempo a reitoria da Unesp e agora está aqui conosco, nos dando a oportunidade do seu conhecimento, da sua expertise, para que a gente possa ter aí a FAMESP cada vez mais pujante. A FAMESP hoje já tem aí 44 anos, está indo para 45 anos de existência, e o Pascoal já esteve à frente da diretoria e agora retoma. Professor, doutor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje, nos dando a oportunidade desse bate-papo e conhecer um pouquinho mais, né? Quem está em Bauru, quem está em Botucatu, quem está hoje no mundo, porque a internet também nos favorece esse processo de conhecer um pouquinho melhor da sua ação, do seu processo e do profissional que é o professor Dr. Pascoal Barretti. Bom, queria inicialmente saudar, né, todos que nos assistem, né, da Unesp, da FAMESP, toda essa gigantesca comunidade, né, que compõe, né, esse complexo, né, que envolve a nossa fundação, a nossa faculdade, a nossa universidade, que não dizer o nosso Hospital das Clínicas. Então, um prazer muito grande estar aqui de volta, né, à presidência, depois de 10 anos, né, e encontrar a FAMESP numa situação bastante favorável, bastante pacificada, com muitos progressos. Vamos tentar assumir esse desafio e contribuir um pouco mais. A gente sabe, né, que o senhor já esteve à frente, e quem está em Bauru hoje sabe muito bem também da maternidade de Santa Isabel, que é um dos marcos importantes para a nossa cidade de Bauru, né? A gente vai falar de outras unidades também, mas a maternidade é um marco, né, que começou ali toda uma reestruturação, e o senhor estava à frente desse processo também, né? O senhor via desafios lá. E que desafios o senhor vê hoje na frente da FAMESP? Eu acho que é bom sempre ressaltar que quando a FAMESP assumiu a maternidade e o hospital de base, né, eu estava à frente da FAMESP com o professor Hugo e meu vice, então foi talvez o maior desafio que nós dois enfrentamos, né, porque era uma situação muito complicada em Bauru, né, com a entidade que gerenciava esses hospitais não podia mais continuar à frente, havia risco de interrupção de serviços, havia risco de desligamento de pessoal, e a gente conseguiu com muita luta, né, e aprendemos muito com aquilo, né, deixar esse legado para a cidade de Bauru, que é hoje o que o hospital de base representa, particularmente na urgência e emergência de Bauru, e essa grande maternidade que é a unidade de Santa Isabel. Hoje, evidentemente, que a gente não está diante de um desafio tão complexo, né, como aquele, né, e às vezes, quando a gente progride muito, fica um pouco mais difícil a gente progredir mais. Mas, assim, as principais metas, né, que a gente pretende empreender é tornar a gestão da FAMESP mais próxima, né, da municipalidade de Botucatu, da municipalidade regional, né. Eu acho que outras entidades ganharam muito espaço, né, particularmente aqui em Botucatu, né, inclusive no Hospital Municipal, e sempre estaremos dispostos a sermos parceiros do Estado, né, prontos para novos desafios, mas eu vejo como a grande meta é a gente ter uma participação mais ativa na municipalidade, continuar o trabalho muito bem desenvolvido, né, nas unidades de subgestão, Bauru, Tupã, né, Itapetininga, né, e estarmos abertos sempre a novas parcerias. Não pode deixar, né, o momento que a gente está vivendo, né, e uma das questões que eu observei também, né, é a preocupação com a saúde pública, o SUS, com essas guerras de conflitos que a gente está tendo pelo mundo, né, e um dos questionamentos foi que o SUS pode perder muito com isso, né, por causa da tecnologia, por causa da informação, né. E vocês são responsáveis por um trabalho de eficiência pela rede SUS, né, nas unidades que são gerenciadas pela FAMESP, mas também já começa a ter um olhar para isso, né? Começa a ter essa preocupação, né? Porque a gente precisa dar continuidade a essa eficiência, mas a tecnologia é importante também. Esse é um desafio para o país, né? O SUS é uma construção extraordinária. Eu sempre digo que o SUS é o maior exemplo de inclusão social desde 1500, né? Então, o SUS, não existisse o SUS, eu não sei quantos milhões de pessoas teriam partido, né, na pandemia da Covid-19. Nós estivemos muito presentes, o Hospital Estadual praticamente só atendia SUS, o Hospital das Clínicas aqui também, a Unesp, né, como universidade, teve uma atuação extraordinária no SUS,
A FAMESP foi protagonista de um convênio com a universidade, vigente até hoje, pelo qual nós conseguimos colocar profissionais de saúde nas 24 cidades, né, que a Unesp está implantada. Eu acredito que nós sermos parceiros do Estado, né, estarmos sempre dispostos a contribuir com o Estado, vamos caminhar com o Brasil nessa luta, né, que é uma luta importante. A gente não sabe o desfecho, evidentemente que nos preocupa na questão tecnológica, né, mas a medicina brasileira está muito adiante, né, de outros países, e o nosso sistema é um sistema particularmente ímpar, né. Poucos países, né, talvez o Canadá, seja que se aproxime um pouco mais de um sistema tão inclusivo, né, como o nosso. Tenho certeza que esses desafios nós vamos superar. Deixa eu falar uma coisa importante, né, de aproximar a FAMESP, tanto, né, as unidades Bauru, Botucatu, Tupã, Itapetininga, né? Isso é importante, né, porque a FAMESP, hoje, às vezes a gente vê uma unidade e não mostra a FAMESP, né, às vezes como a gestora. Estou falando na Aruana, Itapetininga, né? Se a população, se a gente não levar a FAMESP como evidência, porque a FAMESP que está, né, fazendo isso acontecer lá, né? Claro que tem o SUS, tem o Estado, tudo, mas é a FAMESP. Isso é importante, né, doutor? A gente fazer com que a FAMESP seja evidenciada. São 45 anos próximos aí a completar com essa eficiência. A FAMESP, ela tem quase isso uma herança da Unesp, porque a gente viveu exatamente isso na Unesp, né? Todo mundo é Unesp, mas a Unesp, hoje ela se conhece mais, a gente teve muito presente nessas 24 localidades, né? Mas há muitas coisas na Unesp que os próprios unespianos não conhecem. E nós evoluímos tanto a FAMESP, hoje com 8 equipamentos de saúde, que também a gente tem que se integrar mais, conhecer mais, né? E recentemente, né, eu recebi a medalha Júlio Prestes, que é uma honraria muito importante lá em Itapetininga, minha cidade, e a gente pôde relembrar, né? Eles não tinham conectado, né, o Dr. Pascoal, que, junto com o Dr. Ru, montamos o AME lá, com o Dr. Pascoal homenageado, né, na condição de reitor que havia terminado o mandato. Mas isso é uma coisa muito importante, eu acho que se coloca uma coisa que nós temos que ter em meta mesmo, que a FAMESP se conheça, né, se integre, e acho que parte disso vai da gente tentar padronizar procedimentos, aproveitar boas experiências, né? Então, há boas experiências aqui, há experiências interessantes em Bauru, então a gente está muito aberto a isso, né? A FAMESP, além de tudo, né, vamos situar Bauru, por exemplo, ela é a segunda maior empregadora do município, né? Olha a responsabilidade que ela gera de emprego, né, para a sociedade e para suas famílias, porque ali muitos pais de família estão sustentando as suas famílias através da atividade que desenvolvem na FAMESP, né? Como ter essa gestão de pessoas também? Porque tem a gestão da saúde, mas tem a gestão do pessoal também, né? São mais de 6 mil profissionais em todo esse envolvimento, né? Eu acho que isso é uma questão que a vivência anterior de reitor vai me ajudar muito, né? Porque a nossa universidade, a Unesp, né, ela tem cerca de 3 mil professores e cerca de 7 mil servidores técnico-administrativos ativos. Veja, os nossos são ativos da FAMESP. Então, o nosso número de colaboradores, excetuando os professores, é parecido com o da Unesp. Você vê o tamanho que é a FAMESP. E acho que um dos pontos fortes da nossa gestão na reitoria foi realmente a gente conseguir fazer uma boa gestão de pessoas, entender, né, as necessidades das diferentes categorias, né, ser acolhedor sempre que possível das demandas, né. Trabalhar com gente é uma coisa difícil, mas muito interessante e muito gratificante. Então, realmente, você colocou um ponto importante, né? Eu acho que esse é um aspecto que a experiência prévia numa estrutura tão gigantesca como a Unesp vai nos ajudar, né, a entender melhor, né, como é que as pessoas, antes de tudo, são pessoas, né? Tanto é que eu não gosto muito do termo recursos humanos, né? Porque as pessoas são mais do que recursos, né? Então, na Unesp, a gente já aboliu esse termo para gestão de pessoas, não mais gestão de recursos humanos. Mas, dependendo do jeito que você olhar, você pode tratar do mesmo modo. Então, realmente é um desafio grande, né? O nosso pessoal é muito comprometido, né? Eu sinto que cada vez mais, a gente vê muito isso aqui em Botucatu, essa identidade, né? Você gostar de trabalhar na FAMESP é importante, né? Acho que a hora que a gente adquire isso, quer dizer, as pessoas terem esse pertencimento da organização, na sua organização, né? Tem o mesmo sentimento que a gente vê na Unesp, a gente chegando nisso, estamos próximos disso, acho que isso consolida definitivamente a nossa fundação. Isso vem acontecendo, doutor, porque eu tenho experiência de entrevistas com profissionais da FAMESP e sempre ouço uma frase muito importante: a FAMESP é uma mãe.
né? Eu ouço isso, né, muitos profissionais que estão envolvidos nos processos, então isso já vem, né, a gente já percebe que isso vem acontecendo, né? E a gente vê uma coisa importante da FAMESP também, que é a humanização. O senhor acabou de falar de uma questão, né, de que além dos recursos, não é só recursos humanos, né? E o senhor falou isso. Isso é pensar no humano mesmo, a humanização dos processos, né? Não, você não tem nenhuma dúvida disso, né? Isso é absolutamente fundamental, né? Você vê a exemplo da nossa universidade, né? Nós passamos aí pela pandemia, as pessoas nunca deixaram de receber, né? Nós já estamos na área de saúde, trabalharam até mais, mas nossa universidade tinha muitos campos que fecharam, né? E eu acho que a FAMESP ela tem essa semelhança com a Unesp também. A Unesp também é uma mãezona, né? Então, assim, a FAMESP nunca deixou de atrasar, nunca atrasou pagamentos, nunca atrasou benefícios. Então, são 45 anos de muito respeito, né, aos profissionais, aos colaboradores. Isso, o reflexo disso é a sensação de pertencimento, de gostar de trabalhar, né? Quando você gosta de trabalhar, já Confúcio dizia, né? Quando você gosta de trabalhar, você não trabalha nenhum dia, né? Você faz uma coisa que você gosta, né? Acaba sendo uma diversão do processo, né? E isso faz bem para o ser humano, né? Que está no ambiente que ele gosta, que ele vai ver todos os dias, né? E também a gente tem que pensar que o ser humano que está aqui está cuidando de outros seres humanos. Sim. Né? Se ele está bem, com certeza toda a função vai ser diferenciada também, né? Porque quantas pessoas estão internadas nessas unidades hoje, né? Sim, esse é um desafio constante, né? Nós vamos agora, dia 31, a gente vai comemorar os 15 anos da autarquização do Hospital das Clínicas, né? Ano que vem, 45 anos da nossa fundação, né? Já faz perto disso que a gente se transformou na organização social. Então, essas mudanças, né, elas muitas vezes causam uma certa insegurança. E o que a gente tem visto, né, que com toda a dificuldade que é você trabalhar, imagina o Hospital das Clínicas, você tem funcionários da Unesp, da Secretaria da Saúde e da FAMESP com salários nem sempre os mesmos, com benefícios nem sempre os mesmos, e eu acho que isso aumenta enormemente a responsabilidade dos gestores, não só os gestores de pessoas, mas também os demais gestores, para manter esse grupo unido, motivado, né, e sempre disposto a colaborar com o desenvolvimento da instituição. Competição, né? Tirar os processos competitivos, né? Então, isso talvez seja um dos desafios que o senhor está assumindo nessa gestão também, né? De tentar, de alguma forma, achar um caminho, né? Eu acho que estou muito otimista em relação a isso, né? Eu sinto nesse aspecto muito fortalecido pela experiência prévia, né? Eu não imaginava até 2 meses atrás, 3 meses atrás eu já imaginava que eu tinha sido eleito, mas 3 meses atrás que eu voltaria à presidência da FAMESP. Mas volto com muita tranquilidade e muito disposto a vencer esses desafios e fazer que as nossas estruturas sejam cada vez mais homogêneas, mais próximas, porque se você imaginar estruturas do tamanho da universidade, do Hospital das Clínicas, da Fundação, se eles caminharem juntos, eles são gigantescos, né? Se eles caminharem separadamente, eles podem ir longe, mas não tão longe como se caminhassem juntos. Eu acho que esse é um outro desafio muito particular em Botucatu, né? Que essas instituições caminhem juntas, né? Caminhem juntas porque elas se tornam gigantes, né? Tanto na área de assistência médica, na área de pesquisa, na área de ensino, né? Então acho que eu vejo isso como um desafio, acho que é mais um desafio que se coloca, foi essa dos desafios que o próprio diretor da faculdade me colocou, né? Fazer com que essas instituições elas caminhem juntas, né? Como a gente conseguiu fazer, felizmente, que a Unesp como um todo caminhasse junto, né? E os resultados serão promissores, eu estou absolutamente convicto disso. O senhor falou, né, de todo esse processo importante, nesse olhar, né, e a gente fica mais tranquilo também, que já existe um olhar, um pensar nesse processo importante. Como que é chegar e ver a FAMESP? Então, agora toda ela com selo qualificado, as unidades, né? Ter aí essa importante qualificação realmente nos serviços que são prestados à população. Eu acho que essa é a grande diferença, né, dos últimos 10 anos, né, e aqui vai vamos aqui enaltecer o trabalho da gestão do professor Hugo, né, e seus assessores, porque eu vivi um período de muita expansão da FAMESP, né? A gente, quando veio para cá, a gente tinha o hospital estadual e não tinha os AMES, né, todos, não tinha o Simontoro, não tinha o base, não tinha maternidade, a gente expandiu muito o serviço. Só a expansão de serviço por si só significa muito.
né, em termos de atendimento à população, a atenção integrada da população, mas vê que, além de tudo, a gente obteve selos de qualidade, né, por organismos absolutamente independentes, criteriosos, rigorosos, mostra o quanto a FAMESP cresceu qualitativamente. Eu vejo a FAMESP muito organizada, aí, uma coisa que nós não tínhamos antes, setor de compliance, auditoria interna, tudo isso vai dando muita segurança para o gestor, né, que nós estamos no caminho certo, continuaremos no caminho certo, e mais ainda, né, a esperança que cada vez mais a gente se qualifique mais, em níveis mais altos, né, e forneça à população, que na verdade é que nos financia, né, não é o Estado, é o dinheiro do contribuinte que nos mantém aqui, a gente consiga devolver para a população pelo menos em parte, todo o sacrifício, né, que cada trabalhador do Estado de São Paulo, da região do país, faz para que a saúde seja mantida dessa forma universal como é no Brasil. O que motiva o senhor? O que te motiva? Eu não sei, eu faço parte de uma geração muito inquieta, né? Então acho que eu vim para cá, ano que vem a Unesp faz 50 anos, né? Grata coincidência, né? E a FAMESP 45. Então eu praticamente via a Unesp nascer como universidade, ela foi formada no ano que eu entrei aqui. Eu estava no 6º ano quando a FAMESP ela foi implantada, então eu fui testemunho ocular, né, desses nascimentos. Agora, o que nos preocupava na época e nos motivou todos nós, ainda jovens naquela época, depois quando a gente foi contratado, teve por aqui, é participar dessa construção, quer dizer, a construção que a Unesp fez em Botucatu, a construção que a FAMESP fez em Botucatu, região e outras regiões, são algumas coisas que me motivam muito, né? Quando eu recebi o título de cidadão botucatuense, né, eu tinha que achar um verbo, né? Uma palavra, né, para definir qual era a sensação toda há 5 anos atrás daquele. Foi exatamente isso. A construção foi a palavra que eu achei. Quer dizer, a nossa geração ajudou muito a construir tudo isso. Então a gente aprendeu, cresceu na luta, nas construções coletivas, nas discussões coletivas. Isso é uma coisa que a gente foi levando para a vida toda. Acho que fez muita diferença no comando da universidade. E a gente, jovem, né, praticamente fica contaminado com essa vontade de construir uma instituição pública de qualidade, a gente não consegue se livrar disso mais. Eu fiz essa pergunta, né, tanto para o senhor, já fiz também para o Dr. Hugo, né, para outros diretores da FAMESP, porque assim, o senhor falou uma questão muito importante, tocou num ponto muito fundamental. Essa responsabilidade e esse olhar para esse tipo de serviço com a população. Porque a gente vê algumas instituições que talvez não tenham esse cuidado que a FAMESP tem. Então, eu acho que esse olhar do senhor lá, nessa inquietude desse processo todo, esse aprendizado, favorece que a gente tenha um bom serviço, né? E isso é importante para que a gente continue a promover um serviço de qualidade. Tem uma questão que não é particular minha, mas eu sempre disse isso a respeito da minha geração, que é a mesma geração do Sr. Hugo, a mesma geração do Sr. Trajano. Quer dizer, a gente era muito questionador, a gente lutava muito, a gente brigava muito, a gente brigava por democracia, brigava pela qualidade dos serviços públicos, mas a uma certa hora você tem que assumir a responsabilidade de ser gestor, né? Quer dizer, então, eu sempre disse, não basta apenas você criticar, apenas você mostrar os defeitos. Há um determinado momento da vida que você tem que assumir. Fazer, né? Porque ali é o gestar mesmo, é o fazer. Eu disse isso para uma pessoa muito próxima de mim na reitoria, eu considero essa nossa gestão aqui uma responsabilidade que a gente tinha com a nossa geração, né? E isso traz uma satisfação incrível, você não consegue imaginar a satisfação que é isso. A gente entender um pouco mais da FAMESP através da fala de vocês, né? Porque lá no processo inicial, o cuidado, o olhar, a crítica, e hoje está fazendo parte do processo, né? Está fazendo aquilo que talvez vocês criticassem, que não existia no sistema, para que ele pudesse existir de uma forma diferente hoje. Né? A criação da FAMESP ela não foi uma coisa simples, né? Havia muitos questionamentos em 80, 81, a que ela vinha, né? O que ela vinha contribuir, né? E em pouco tempo a FAMESP, que era muito questionada, até por mim, quando eu era aluno, ela se transformou numa quase unanimidade, né, dentro da nossa instituição, né, porque a partir da existência da FAMESP na gestão compartilhada com o Hospital das Clínicas, nós nunca mais tivemos nenhuma crise de abastecimento no Hospital das Clínicas. Passamos por momentos difíceis também de financiamento das estruturas de Bauru e dos AMES, também nunca houve
nenhum problema de interrupção de serviços, desativação de leis, exceto a pandemia, mas eram outros motivos. Então, acho que assim, a FAMESP ela foi garantidora, né, de tudo o que aconteceu aqui na saúde, né, no nosso campus universitário, muito voltado para a saúde, e garantiu também uma mudança de paradigma completo na estrutura de Bauru. Ela foi muito questionada no começo, né? Algumas vezes tinha que conversar com os médicos lá, assim, o que a FAMESP veio. Então, o hospital estadual foi um começo muito bom, mas já nasceu em condições bem favoráveis, e os outros, né? O que a FAMESP vem aqui, como é que ela vai conseguir resolver essa equação do hospital de base, da maternidade. E eu acho que com tudo isso a organização se amadureceu muito, se firmou, venceu todo e qualquer tipo de questionamento interno, externo. Eu estive recentemente com o secretário da Saúde, juntamente com o professor Hugo, o professor Trajano, estivemos lá, e com a gestão do Hospital das Clínicas. Então, salta aos olhos a confiança, né, que os gestores da saúde do Estado têm na nossa fundação. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço e cresceu, e melhorou muito nos últimos anos, né? A gente vai entendendo esses processos, né, importantes do senhor falando, né, de a gente olhando todo o processo da FAMESP hoje, e existiam os dois extremos, o senhor acabou de pontuar aqui para a gente, né? Você pega um hospital estadual um pouco mais pronto, novo, no processo, e pega um base com problema, né, pega uma maternidade com problema, né, e ter que também direcionar processos para que as energias que aconteciam naquele processo também pudessem ser equacionadas com o olhar da FAMESP, né? Então, são dois extremos importantes. Com muito idealismo, muita força de trabalho, muita luta, porque quando a gente assumiu o base, o Estado estava muito sucateado, muito destruído, e havia compromissos que não puderam ser cumpridos do Estado, de grandes investimentos, e tudo que se vê lá hoje foi investimento que a FAMESP fez com os recursos do próprio convênio, né, um a um, reformando, construindo, melhorando tecnologicamente. O hospital é absolutamente imprescindível, base, né, que era um hospital em vias de ser desativado. Então, acho que, havendo recurso, como tinha no estadual, não havendo, como não houve no base no começo, eu acho que a grande diferença foi a FAMESP. Olha, que importante. Como que é para o senhor ser líder? A gente usa essa palavra líder, às vezes com preocupação, né? Com sabedoria a gente consegue elevar, mas tem muitos que usam o líder como aquele que apenas domina, né? Apenas que exerce uma função de chefia. Como que o senhor vê a questão do líder, o senhor como líder? Porque o senhor é líder, né? Vem liderando processos, vem liderando ações, e às vezes a gente vê a forma que a gente sabe a forma que o senhor age, mas para uma sociedade que olha o líder diferente, como que o senhor se sente como líder? Eu acho que eu sempre consegui distinguir muito isso, né? Aprendi isso não só em curso, mas na vida, na gestão, que líder e chefe são conceitos completamente diferentes. Não é muito difícil você ser chefe, basta você galgar uma posição, né? Mas o líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas trabalhem em prol de uma causa, né? Não é que trabalhem em prol dele, né? Trabalhem em prol de uma causa, né? Não é pessoal. Não é pessoal. Então, a gente já vivenciou gestões que você não tinha liderança, tinha chefia. Então, geralmente chefia se caracteriza por um monte de regras, um cerceamento da autonomia, uma centralização exagerada do poder das decisões, né? E o líder não. O líder é aquele que delega poderes, que confia. E confiar, delegar poderes não quer dizer que você perca totalmente o controle da situação, muito pelo contrário. Eu acho que quem quer exercer o controle através de regras, ele vai contribuir para que essas regras elas não sejam cumpridas, né? Vai criar um ambiente difícil de trabalho e jamais vai acontecer, se for sempre uma gestão caracterizada pelo conceito de chefia, vai ser muito difícil que os colaboradores dessa organização atinjam esse grau de pertencimento e de vontade, né, de trabalhar por uma causa. Então, eu tive 4 anos na Unesp, foi a minha experiência mais recente, a gente dividiu as tarefas com a vice-reitoria, a gente deu ampla autonomia para os pró-reitores, para os diretores das 34 unidades universitárias. É o que a gente pretende fazer aqui, quer dizer, o Hugo continuará tendo em Bauru a mesma autonomia que ele tinha quando era presidente. Quero também delegar o máximo possível aqui na sede, em Botucatu, porque é isso que eu acredito, quer dizer, confiar nas pessoas, dar autonomia,
fazer com que elas trabalhem por uma causa, eu acho que são características do líder, né? E diferentemente do que se acha, liderança também se constrói, né? Tem pessoas que nascem líderes, mas não é necessário assim, né? As pessoas, a experiência, né, da vida prática, da gestão, boas experiências pode construir, criar bons líderes, né? Para a gente fechar, né, estamos chegando no final do nosso programa, é importante, né, conhecendo um pouquinho mais do professor Pascoal Barretti, né, presidente da FAMESP hoje. O que o senhor olha, qual que é o olhar do senhor para o futuro, né? Em que direção o senhor tem olhado hoje para a nossa saúde, para a nossa educação, para o nosso país, para o geral? Como que o senhor tem olhado para essa sociedade que vivemos hoje? Eu acho que com todos os conflitos, né, que a sociedade brasileira tem enfrentado, né, os conflitos políticos, ideológicos, eu vejo assim, o campo da saúde, né, o SUS ele é indestrutível. Já se tentaram por várias vezes medidas, estratégias para reduzir a importância do SUS, e cada desafio que o SUS ele é submetido, como aconteceu na pandemia, mais ele se fortalece, né? O SUS, a pandemia fez com que, de repente, a sociedade entendesse melhor o nosso sistema de saúde. O SUS tem uma forte parceria, isso está na Constituição da República Federativa do Brasil, tem uma forte parceria com os hospitais universitários. Isso faz dessa estrutura, né, que a gente às vezes é muito comum você olhar o lado negativo do SUS, as filas, as UPAs, não. Você tem que olhar um pouco certas coisas que só o SUS sabe fazer, né? Então, nós temos possivelmente, se não o melhor, um dos melhores sistemas de transplante do mundo, um serviço de diálise, queimados, de AIDS. Então, foram construções, e essa experiência da pandemia mostrou que o SUS, a gente pode ter muita confiança que é um sistema que ninguém vai conseguir destruir. E a gente tem que lutar por ele, para que ele se aprimore cada vez mais, né? Eu acho que essa é uma meta. Quer dizer, o SUS é uma construção constante. E a cada dia a gente tem que construir o SUS. Então, acho que isso nos anima muito a sermos profissionais de saúde, trabalhando no serviço público, né, num país como o nosso. E vejo também que essa aproximação do SUS, das grandes universidades, os projetos de pesquisa, a gente tem imensos editais da saúde, chamando, né, para as pesquisas para o SUS, para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, acho que isso garante ao SUS mais qualidade, cada vez mais qualidade, mas também que o Brasil ele se torne cada vez mais soberano em tecnologias. A gente não precisa ir longe, né? Nós estamos construímos em Botucatu, estamos encerrando a primeira fábrica de bioinsumos para pesquisa clínica aqui na Fazenda Lajeado, que é uma estrutura da reitoria da Unesp, o CEVAP. Quer dizer, por que nós investimos tanto isso na nossa gestão na reitoria? Porque tem tanta gente trabalhando com isso. A pandemia também nos mostrou o grau de dependência, né, que o Brasil tem. Para você ter uma ideia, as vacinas, né, que foram produzidas no Brasil, os insumos ativos, eles não foram feitos no Brasil, né? Então precisava-se usar estruturas como a gente está criando aqui da Indonésia, os países asiáticos. Então, isso que a gente está construindo aqui mostra que não seria possível, né, ali você colocar nessa fábrica de dinheiro público, né, entre o Ministério da Saúde, FAPESP, mais de 100 milhões de reais. Quer dizer, então, a gente também tem que estar alinhado com as iniciativas de que o Brasil, juntamente com o SUS, e aproveitando as oportunidades que eu estou falando nessa linha, né, de soberania, desenvolvimento de tecnologias, nós, né, da universidade, também nós da FAMESP, estar muito alinhados às oportunidades de evolução tecnológica, né, que esse sistema... Então eu vejo assim, acho que esses conflitos eles passarão, né, como tantos outros já aconteceram na história do país, né. Eu acho que a gente tem uma coisa que é inegociável, que é a nossa democracia, né. A gente não pode ser conivente com nenhum ataque à democracia, nenhum ataque à ciência, nenhum ataque à pesquisa. Fazendo isso, acho que a gente cumpre a nossa função de cidadão e, como profissionais de saúde, apostar cada vez mais nesse sistema, que ele é ímpar, né? E seja OS, como no nosso caso, seja a fundação, seja autarquia, nós estamos todos dentro do SUS, né? Então, eu acho assim que as pessoas às vezes perguntam, né, qual que é
o meu partido. Eu sou militante do SUS, eu não sou militante de nenhum partido. Né? Então, isso me dá muito... SUS, né? E assim, eu a vida toda trabalhei, né, dentro do SUS, praticamente até quando não era SUS. Então, eu acho que a saúde brasileira tem que ter um cuidado, os governantes, os dirigentes, muito grande com esse sistema, porque ele é ímpar no mundo e absolutamente essencial, não só para a saúde pública, também para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Né? Aí, nosso professor, presidente da FAMESP, professor Pascoal Barretti, e assim nós vamos ficando por essa edição de hoje, FAMESP Entrevista. Hoje nós estamos aqui em Botucatu, né, diretamente, falando da sede da FAMESP. Voltamos no nosso próximo programa, se assim Deus permitir, e até lá. Obrigado.